Bem, talvez seja interessante a gente trabalhar de alguma forma com algumas figuras que remetem sempre ao 6, né? O 6. A mim parece que o 6 está assim numa moda para lá de interessante. Por exemplo, estamos submetidos hoje a toda uma experimentação assim, digamos, do campo da genética, né? Com esses líquidos injetáveis aí à base de RNA, mRNA ou DNA. Então, a gente lembra que o DNA, né, essa maravilha da criação divina, dizem até que seria uma espécie de expressão da assinatura de Deus no homem, nas coisas vivas. Esse DNA, então, tem uma ligação direta com o número 6, não é? Você tem duas fitas com três, né, elementos assim fundamentais: o carbono, o nitrogênio, o fósforo. E o próprio carbono, esta base da vida do DNA, ele é formado por 6 elétrons. Da mesma forma, o grafeno também tem uma relação direta com o número 6, né? O grafeno é um derivado, é uma decorrência deste carbono. Olha, nesse sentido, a gente lembrou do filme O Cubo. É um filme intrigante. Ele mexe com medo, com paranoia, com suspense e com desespero, né? É o típico filme assim, enfocando aquela questão da sala de escape, né? Outros filmes também trabalham com essa temática. E esse filme aqui, talvez um dos pioneiros, ele traz a história de 6 personagens, olha só o número 6, que estão assim numa sala, eles de repente se encontram como que lançados, sem saber porquê, numa sala, com 6, né? Com 6 faces, já que o cubo é uma sala assim blindada, uma construção, né, médica, uma construção bastante engenhosa dentro de uma construção maior ainda, uma base de metal, com as suas 6 faces. Okay. Então o cubozinho, que é a nossa expressão assim simbólica, se você abrir este cubo, né, a planta aberta do cubo é uma figura que lembra a cruz, né? São as 6 faces. Se você dobrar essa figura aqui, você chegará a esse cubozinho aqui, que é o volume, né, dessa figura assim, em bidimensional. Olha, então, diante desse símbolo forte, né, do 6, lembrando também a cruz, né? Olha só, e aí a gente vai desdobrar, quem sabe, uma leitura do filme Cubo. Sim, nesse filme, os atores, os personagens, eles têm que lutar pela sobrevivência, eles têm que buscar uma saída para aquela situação. Né? Ali você tem um policial, você tem uma médica, uma estudante, um engenheiro, este aqui que participou da construção da própria engenhoca, você tem um astuto ladrão, né? E tem também digamos assim, não diríamos um louco, é uma expressão politicamente incorreta, mas diríamos então uma pessoa com dificuldades cognitivas, uma pessoa, né, debilitada na sua integridade intelectiva, né, digamos assim, que por surpresa para a surpresa de todos, é aquele que vai sobreviver a essa hecatombe, esta luta. Todos acabam sendo pegos, fisgados pelas armadilhas que estão ali naquele cubo. E, surpreendentemente, quem consegue sobreviver é exatamente esse rapaz aqui, que seria o menos qualificado para uma empreitada dessa de sobrevivência tão arriscada, né? Mas voltando à questão do número 6, e voltando então à questão de que o cubo, que também é um símbolo para este filme de sala de resgate, escape, aliás, sala de escape, esta planta baixa então lembra a própria cruz, né? A própria cruz do cristão, né? A cruz do cristianismo. E a gente vai então, mais uma vez, nos referirmos então à questão escatológica. Quem sabe este número 6 também tem um significado escatológico, e a gente vai, quem sabe, imaginar uma escatologia assim profunda. Ela é assim referente em relação àquelas palavras que foram ditas por Cristo na última ceia, quando ele instituiu a sua Eucaristia.
a última ceia tem uma relação direta com a cruz, né? Com o Calvário. Ora, naquela última ceia ocorrida na véspera da sua paixão, ele instituiu o que os cristãos católicos entendem como Eucaristia, a presença real de Cristo no corpo, no pão e no vinho, corpo e sangue de Cristo. Essa instituição, ela se apresenta assim em forma de expressões vivas que poderíamos, né, imaginar como distribuídas assim em 6 faces deste cubo aberto, esta planta baixa de um cubo, que é a própria cruz. Então Cristo começou a sua consagração do pão e vinho falando: tomai, tomai, comei e bebei todos. Isto é o meu corpo. Depois ele repete e fala: isto é o meu sangue, que é dado e derramado por vós. Quando ele fala primeiro em relação ao pão, ele fala que é dado por vós. Depois ele repete em relação ao cálice, o sangue, ele fala que é derramado por vós, não é? Este sangue que é o sangue da nova aliança, a eterna aliança. E no final ele faz a conclusão final dessa, né, essa locução, ele fala dizendo que fazei isto em memória de mim. Então, tomai, comei e bebei, todos vós, isto é meu corpo, isto é meu sangue, na série repetida então, da sua consagração. A consagração é feita em 2 momentos, em relação ao pão e em relação ao vinho, separadamente, com expressões assim próximas. E aqui então, que é dado, o corpo é dado e o sangue é derramado por vós. Fazer isto em minha memória. Encerra então a consagração. Olha só. O que é que isso tem a ver com o filme O Cubo? Exatamente a nossa ideia então é imaginar que na figuração de um filme assim de suspense, de medo, paranoia e desespero, que também é uma espécie de metáfora para o que estamos vivendo hoje. Não, hoje estamos vivendo uma situação assim de alerta sanitário global que tem assim uma abrangência para lá de, né, que extrapola muitas vezes o que é colocado assim mais ou menos consentido na grande imprensa. Existem questões aí sérias que não estão sendo muito bem tratadas, que lembram exatamente a questão do número 6, quando nos referimos à questão do DNA, por exemplo, do genoma humano, essa assinatura de Deus. Ora, então, nos parece que é como se a Eucaristia, este comando escatológico de Cristo, estivesse, de alguma forma, presente hoje. E o filme O Cubo seria uma das expressões artísticas do cinema, por exemplo, que estaria espelhando exatamente essa presença escatológica da Eucaristia encarnada, por incrível que pareça, num mundo tão distópico e estranho que estamos vivendo. Então, por exemplo, quando você lembra que todos esses personagens aqui, então você pode também fazer uma correlação. Os 6 personagens do filme, não é? O cubo, você pode imaginar também que teriam uma certa correlação com aqueles comandos que Cristo proferiu na Quinta-feira Santa antes da sua paixão. Então, quando ele fala tomai, poderíamos lembrar de alguma forma, aí há uma expressão de autoridade, né? Lembraria talvez alguma coisa daquela figura do policial que também morreu, não conseguiu resistir. O único que escapou foi este aqui, esse rapazinho aqui, né? Aquele mais frágil, aquele com dificuldades assim, né? Digamos assim, um civilmente incapaz, né? Este que escapou. Então, voltando à questão aqui dos personagens, poderíamos colocar o policial aqui nessa dimensão do tomai. Aqui a estudante estaria como comer e beber, o comer e beber como uma figuração para a cognição, para o aprendizado. O engenheiro representando talvez a questão do todos vós, já que ele participou da construção de toda a estrutura. E aqui no meio estaria a questão, sim, muito forte do isto é meu corpo, isto é meu sangue. Então a médica presente naquele ambiente ali de sala de escape, ela representaria então essa dimensão do corpo e sangue. Ela também não resistiu e acabou morrendo. Aquele astuto ladrão que tentou escapar, foi o primeiro a tentar escapar,
lembraria então a questão do meu corpo que é dado por vós e o sangue é derramado por vós. De fato, ele é o primeiro a sucumbir. E o filme começa exatamente com a cena assim, né, terrível da sua morte, da morte do ladrão astuto que tenta fugir. Ele tenta fugir e não consegue. E o seu corpo é dividido ao meio e sangue, você percebe a separação nítida entre sangue, corpo e sangue. Olha só a remissão profunda à Eucaristia, onde o corpo e sangue são consagrados separadamente. Olha, você não precisa ser católico nem cristão para perceber essa relação, essa correlação que estamos tentando estabelecer. É apenas uma proposta, uma hipótese de trabalho a ser desenvolvido por quem quer que queira. Aqui não se trata de um tratado, nada, apenas uma hipótese de investigação. Ora, então nessa linha de correlacionar essas figuras, esses aspectos de um cubo, poderíamos também inserir, quem sabe, alguns aspectos da escatologia, né, tal como concebida filosoficamente, por exemplo, na teologia, como esse filósofo, esse teólogo aqui, Batista, o Millard Jackson, em que ele traz aqui a questão da escatologia, ele elenca assim, pelo menos 6 assim, tendências, ele fala mais de uma, mas seria as 6 grandes tendências da escatologia. E a gente seleciona aqui, por exemplo, uma questão, uma das 6 escatologias que ele chega a mencionar. Então ele fala do pós-milenismo, amilenismo, pré-milenismo, dispensacionalismo, pré-tribulacionismo e pós-tribulacionismo. A nossa ideia, não podemos avançar aqui, é apenas sugerir que se faça depois, quem tiver interesse por aprofundar essas coisas, que faça, quem sabe, uma investigação, tentando, quem sabe, correlacionar então a questão do pós-tribulacionismo com essa figura aqui que conseguiu escapar, que foi esse rapaz aqui, que seria o possivelmente incapaz. Ele é o único que consegue escapar, exatamente na dimensão da memória. Ora, este ataque que estamos presenciando ao próprio genoma humano, com alguns líquidos injetáveis aí que estão fazendo algumas experiências, há quem diga que estaríamos mudando assim, o próprio DNA estaria sendo alterado, editado. Ora, essa edição da memória de Deus no corpo da população poderia lembrar, quem sabe, exatamente a questão de uma memória editada, uma memória controlada, uma memória que não pertence àquele que seria o autônomo. Ele não é mais um ser autônomo, inclusive ele que escapa. Seria essa uma mensagem figurada para o que sobrará dessa experiência toda que estamos vivendo? Seres civilmente incapazes, que não têm capacidade de ser autônomos. E aí a gente sugere também, nesta tentativa de correlacionar diferentes estruturas narrativas e teóricas, para completar o livro de Emil Stein, 6 estudos sobre Ser e Tempo. É um livro clássico da filosofia contemporânea, Ser e Tempo. Esse professor aqui, um grande especialista, ele faz uma análise através de 6 estudos. A gente sugere que, se for o caso, que se analise a hipótese de considerar que, exatamente para aquela ideia de que apenas uma instância consegue escapar nessa hecatombe, que foi aquele rapazinho, lembrando a questão da memória também na estrutura da Eucaristia, quem sabe o artigo aqui intitulado exatamente a questão da boa circularidade. Este artigo da questão da boa circularidade no livro de 6 estudos sobre Ser e Tempo, de Emil Stein, talvez seja, sim, mais um elemento que possa consolidar essa ideia de correlacionar, então, o filme, o cubo, numa perspectiva escatológica, né, numa figuração para os tempos que estamos vivendo. Sem dúvida, teremos que fazer um outro vídeo, talvez, para tentar, não é, esclarecer um pouco mais a possível correlação desses livros aqui com essa ideia esboçada na figuração do filme O Cubo.